É Maricá e suas histórias, né, professor? Olha, uma coisa de doido. Aparentemente acabou. Professor, Oi. eu adoro suas mensagens filosóficas do Ah, Face. gosta? Que bom. Muito. Me identifico. E você sabia, olha que coisa engraçada. Eu escrevo sempre ouvindo a mesma música, logo que eu acordo. Então é inspiração a É música. inspiração mesmo. Boa noite, professor. Boa noite, Mirna, tudo bem? Ó, vocês viram que eu deixei um trabalhinho para vocês no Lava, né? Tô quase terminando, Super Só falta uma gostosinho de questão. fazer. Oi! Animadíssimo. Fiz com todo carinho. Sabia que vocês iam adorar fazer. Bem, vamos lá. Nós terminamos educação superior. Deixa eu ver. Nós paramos em artigo 47, inciso 2º. Acho que é isso. Artigo 47. 47. Artigo 47. Aí você leu o... Aí você pediu para a gente ler o restante em casa, para recomeçar na especial. Ah, tá. eu não li nada, não. Não leu? Não, eu estava fazendo trabalho, ou bem uma coisa ou outra. Não tem justificativa. Tem. Briga com ela, Rodrigo. Vou brigar com ela, vou pegar nas orelhas dela. Li uns 10 PDFs sobre alternância para poder... Então vamos lá, gente. Eu vou resumir o ensino superior porque não tem tantas informações que vão ser necessárias para vocês ao longo da vida, né? A não ser que vocês optem por trabalhar no ensino superior, tá? Bem, basicamente, o que traz o capítulo que trata do ensino superior? Ele trata da organização do ensino superior. Deixa eu fechar a porta aqui, gente, rapidinho. Tem sim. Não. Chama ele. Bem, então, o que esse capítulo traz? Primeira coisa importante que a gente tem que ter noção. A universidade, ela tem autonomia, tá? Então, ela tem autonomia administrativa, pedagógica, tá? O governador, ele não pode chegar ali e mandar derrubar um pedaço da universidade, tá? Quem traça as diretrizes da universidade é a reitoria, tá? Isso já vem lá da Constituição, tá? Que as universidades elas têm autonomia administrativa, financeira e pedagógica, tá? O grande problema é o quê? Que a universidade ela depende dos recursos vindos das suas mantenedoras, né? Então elas dependem dos recursos do governo federal, do governo estadual, né? Então, vamos supor que eles não gostem do reitor. O que eles vão fazer para diminuir o poder do reitor? Eles vão suprimir os recursos, né? Com poucos recursos, não tem como a universidade investir em pesquisa, ensino e extensão, tá? A universidade, basicamente, ela se fundamenta nessas três concepções:
tá? Ensino, extensão e pesquisa, tá? São os 3 pontos principais que constituem uma universidade, tá? A universidade, ela tem desde os programas de graduação até os cursos de pós-doutorado, que agora o Brasil já tem os cursos de pós-doutorado, tá? Então, a graduação, em média, tem graduações que duram 2, graduações que duram 3, 4 anos, né? 5, dependendo da graduação, tá? Especialização, normalmente, 1 ano. Mestrado, 2, doutorado, 4, pós-doutorado, 2, tá? Tem alguém com o microfone ligado. Então, olha só. A universidade, toda universidade possui um órgão que eles chamam de colegiado, tá? Colegiado, existe um colegiado geral, que é o colegiado da universidade, e o colegiado dos cursos, tá? Esses colegiados são os que tomam as decisões, tá? Que às vezes a gente acha que é o coordenador que toma a decisão sozinho, não é o coordenador, tá? Por exemplo, a questão de avaliação é uma questão decidida pelo colegiado geral da universidade, né? Mas agora, vamos optar em dar mais trabalho, vamos optar em fazer um trabalho de pesquisa. Isso não passa só pela mão de um coordenador, passa pela mão do colegiado. O que é o colegiado? É um conjunto de docentes, né? Normalmente escolhido entre os professores e referendado pelos alunos também, né? Normalmente faz uma consulta para a composição dos colegiados, né? A gente ainda não tem colegiado. Nosso colegiado ele é ligado a Vassouras. A gente deve ter colegiado a partir de agosto, né? Porque como nós iniciamos os cursos ligados a Vassouras ainda, o nosso colegiado é ligado ao colegiado de lá, né? Mas eu acho que depois de agosto a gente já deve ter os nossos colegiados, né? Inclusive a engenharia já está até fazendo isso. Bem, então, os colegiados são os coletivos que tomam decisões dentro da universidade, tá? Eles são deliberativos, ou seja, eles são, além de consultivos, ou seja, além de poder fazer consulta ao colegiado, eles deliberam, eles tomam decisões, tá? Então, basicamente, da universidade, o que é importante para que vocês saibam é isso, tá? Caso alguém leia e queira tirar alguma dúvida, também pode fazer, tá? Agora, algo importantíssimo para vocês, tá? Educação especial, que muda de nome sempre, né? A cada hora eles dão um nome, né? Educação inclusiva, educação especial. Minha garganta hoje está sofrida, eu estou desde cedo em reunião. Então vamos lá, gente. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular. Oi? Não, meu amor. Não ficou na casa de papai Alcântara, não? Preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tá? Antigamente, ele só abrangia aos portadores de necessidades especiais, tá? Depois entendeu-se que os alunos com altas habilidades ou superdotação eram alunos que precisavam também de um atendimento diferenciado, tá? Prestem atenção que a lei diz que a educação escolar nessa modalidade, ela tem que ser dada preferencialmente na rede regular de ensino.
Não obrigatoriamente, tá? Gente, minha internet está piscando aqui. Se cair, eu vou voltar, tá? É porque tá toda hora dando um tiltzinho aqui. Então, olha só. Então, preferencialmente, é na rede regular de ensino. Ou seja, preferencialmente, os alunos enquadrados na educação especial devem estudar em escolas regulares, né? Mas não é obrigatoriamente. Ou seja, pode-se entender que determinados casos os alunos tenham que estudar em escolas específicas, que era o que a gente chamava antigamente de escolas especiais, né? Hoje é mais difícil vocês encontrarem escolas especiais, tá? Ditas escolas especiais. Ainda existem. Existe um movimento, né, para que não existam mais essas escolas, para que os alunos sejam todos inclusos em escolas regulares, tá? Abro um parêntese aí para a minha opinião, né? Eu, Rodrigo, acho que tem casos e casos. Porque se a inclusão ela não é feita de forma correta, ela vira muito mais exclusão do que inclusão, né? Você pegar uma criança que tem uma deficiência em grau alto e colocar numa sala em que ela não vai conseguir socializar, ela não vai conseguir interagir, aí a gente vai pensar também no professor com 49 alunos e mais um especial, será que para quem que ele vai dar a atenção? E aí eu não estou culpando o professor, não, tá? Eu estou falando de questão de estrutura. Eu mesmo dei aula no estado, eu tive 3 alunos deficientes auditivos. Eu tinha uma que, além de deficiência auditiva, ela tinha deficiência intelectual, né? Só um sabia ler lábios. Não tinha intérprete na sala, né? Então, ele tinha que ler o que eu estava falando e traduzir para os outros, né? Então, assim, de certa forma, para mim, era angustiante, porque eu não sei, né? Eu não consegui ainda fazer, mas é algo que eu pretendo fazer, né? Libras, Braille, entre outras coisas, e que é essencial para a formação de professores hoje, porque a escola hoje ela tem que ser pensada para todo mundo, né? Ela não tem que ser pensada depois que o aluno com deficiência chegue à escola. Ela tem que estar pronta para receber esse aluno, né? Eu não tenho que esperar um aluno cadeirante se matricular para eu fazer uma rampa na escola, né? Eu tenho que pensar que a escola tem que estar pronta para receber esse tipo de aluno, né? Até mesmo porque a escola é para todos. Agora, tem casos e casos, obviamente, né, gente? Tem casos em que a criança, se ela for inclusa num lugar barulhento, num lugar com muitas crianças, no caso de autistas severos, para eles é pior, né? Então, será que a gente vai estar incluindo essa criança realmente? Será que a inclusão vai estar sendo feita? Próximo. Haverá... Só um minuto, gente. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Então, veja bem, gente, não terá obrigatoriamente, terá quando necessário, tá? Tendo em vista que seja necessário, porque nem todo aluno de inclusão, nem todo aluno especial precisa de um mediador, de um auxiliar, tá? Tem que ser feita uma avaliação para ver se é necessária a presença desse profissional na escola, tá? O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, sempre que for visto que um aluno ele não pode, ou naquele momento, ele não poderá ser incluso numa classe regular, tem que haver uma classe específica para ele. Eu não sei se vocês sabem, ali no Carlos Magno, eles tinham 2 turmas, eu acho que agora só tem uma, de alunos com deficiência auditiva. Por quê? Eles primeiro têm que fazer a alfabetização em Libras, né? Para depois eles irem para a classe regular para aprender o português, né? Porque a primeira língua deles é a Libras, né? O português para eles é um segundo idioma, tá? E eu não sei se vocês sabem, eu não sei quem aqui já fez Libras, né? Eu acho que da turma de vocês, que eu tenho certeza, a Rayane. Rayane eu sei que fez. Eu não sei se tem mais alguém que tenha feito. Os sinais mudam também de acordo com o lugar, né? É interessante que a própria língua, né, a Libras enquanto língua, ela varia também, né? Ela apresenta variações de sinais. A oferta de educação especial, nos termos do caput desse artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no 60. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento. Desculpa, gente. Minha mãe falando aqui, acabei me perdendo. Espera aí. Perdão, gente. Voltei. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Inciso 3º. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Grifem isso aí, marquem um X no coração de vocês, importantíssimo. Deixa eu até marcar aqui. Cadê a canetinha? Ó, informações importantíssimas nesse inciso, tá? Primeiro, terminalidade específica. O que é a terminalidade específica, gente? Quando eu faço um PEI, que é um plano individual de estudos, plano de estudo individual, eu traço ali objetivos para aquela criança que apresenta alguma deficiência, tá? Então, ali eu avalio até onde, pedagogicamente, aquela criança é capaz de chegar, tá? Por quê, gente? Chega no momento que a escola não consegue desenvolver mais aquela criança, né? Chega um momento que aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto, chega um momento que todo projeto, todo trabalho pedagógico, ele se extingue, né? Ele não consegue avançar. Quando o aluno ele atinge a todos os objetivos que foram propostos, tendo em vista as suas necessidades, as suas deficiências, a gente faz um documento, e esse documento, que é como se fosse um relatório, né? Que é um relatório de terminalidade específica, ou seja, a gente dá terminalidade aos estudos daquele aluno, tá? A gente declara que
aquele aluno atingir os objetivos propostos, tendo em vista as suas necessidades específicas, tá? É importante vocês marcarem isso, porque se vocês trabalharem como secretários escolares ou como supervisores escolares, vocês vão pegar muitos casos de terminalidade específica. Caso específico aqui, Maricá. O Rinalda. O Rinalda, Ana tá aí, não tá? A Ana Paula que trabalha no Rinalda? Tô, professor. Lá no Rinalda, tem alunos que estão desde a inauguração do Rinalda, né? Sim. Então, assim, eles fazem um monte de atividades, mas que já são atividades que ultrapassam o pedagógico, né? Sim. Que estão para além do que seria o trabalho da escola. O certo seria dar terminalidade específica para todos, ou para a maioria, né? Mas por que não se dá terminalidade específica para esses alunos? Porque para dar terminalidade específica para esses alunos, tem que ter um programa, uma política pública para que esses alunos eles saiam da escola e eles sejam atendidos em outros espaços, né? Eles teriam que sair da escola, terminou a escola, eles teriam que ir para uma oficina de qualificação profissional, atividades artísticas, atendimento psiquiátrico, psicológico. Ou seja, tem que ser feito um grande programa, uma grande proposta para que... Porque se a gente for parar para pensar, se eles param de ir ao Rinalda, por exemplo, o que eles vão fazer da vida deles? Né? O que tem após aquilo ali para eles? O que é ofertado? Né? Então, tem que ter uma política pública de inclusão. Não pode ser educação pensando em inclusão sozinha, né? Tem que ser um município como um todo. Então, se eles vão ter terminalidade específica, eles vão ter que ir para outros espaços. Mas quais são esses outros espaços? Né? Que nem sempre são dados, ofertados. Né? Aí o que acontece? Eles acabam ficando na escola. Não necessariamente fazendo um projeto pedagógico, mas fazendo projetos de vida, né? Projetos que vão auxiliá-los na sua autonomia, no seu desenvolvimento pessoal, tá? Larga. Sai. Tá comendo meu tapete. Gente, hoje todo mundo resolveu me atrapalhar. O cachorro resolveu comer o meu tapete novo. Vamos lá. Em virtude... aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Outra coisa importante, alunos com altas habilidades ou com superdotação, eles podem concluir os estudos em menor tempo, tá? Tanto o ensino básico, educação básica, como o ensino superior, tá? Eles podem ser acelerados. Mãe, pega ele aqui. Eles fazem o mesmo processo, tá? Faz uma avaliação para ver em que ano de escolaridade eles... Olha a orelha dele. Eles vão poder ser encaixados, tá? Inclusive, o nível superior eles podem terminar antes também, tá? Grifem isso porque é importante, hein? Grifaram. Vamos lá. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado
bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Gente, o que acontece na maioria das vezes com os currículos das graduações é que vocês vão ver educação especial, mas vocês não vão se especializar em educação especial, né? Vocês não vão ver metodologias, né? Porque, na verdade, todas as metodologias deveriam, além de abranger as classes regulares, abranger os alunos de inclusão também, né? Por exemplo, vocês estão vendo metodologia da matemática, não é isso? Como que eu emprego a metodologia da matemática para alunos de classes não regulares, né? Porque vocês podem pegar tanto alunos com uma alta deficiência, né, como alunos superdotados, né? Os superdotados, com certeza. Eu não sei se vocês estão vendo, eu não assisto o programa do Luciano Huck, não, mas eu adoro o Twitter. Então, assim, eu sempre vejo no Twitter o pessoal comentando aquelas crianças que vão no Luciano Huck, que eles fazem contas, assim, mirabolantes em um segundo, né? Imagina uma criança daquela na escola, a gente colocando uma conta no quadro, antes da gente terminar, ele já dá o resultado, né? Então, é um público que a gente tem que estar preparado. Mas será que a formação de professores nos prepara para isso? Né? Será que a gente sai com uma habilitação para quando a gente vai pegar? Por exemplo, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz a graduação, não tinha matéria de educação especial. No currículo de vocês tem. No meu não tinha. Né? Eu não tive aula de educação especial. Eu só fui ver isso na pós-graduação. E olhe lá. Educação especial para o trabalho, visando a efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais. Deixa eu diminuir aqui para enxergar. Afins, bem como para aqueles que apresentarem uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Bem, gente, vocês devem saber que existe a lei de inclusão, ela fala da questão dos alunos com deficiência serem inclusos no mundo do trabalho, né? E a própria questão do trabalho tem que ser adequada às condições deles, né? Eu não sei se vocês viram, mas eu acho que eu tenho ainda a reportagem da Nova Escola, que fala da primeira professora com síndrome de Down do Brasil. Ela é viva ainda, ela inclusive ganhou o prêmio de educadora nota 10. Ela é professora de educação infantil. Depois eu mando para vocês. Ela tinha uma auxiliar, né, dadas as necessidades dela. Eu não sei se vocês já viram. Aqui em Maricá eu não vejo... Eu não me recordo. Mas em Niterói eu já vi, no McDonald's, já vi na Casa do Pão de Queijo, né? McDonald's eu sempre vejo pessoas especiais sendo inclusas, né, nas atividades. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. Então, toda criança dita especial, ela tem acesso garantido a todos os benefícios suplementares, assim como os alunos das escolas, os alunos regulares. Então, eles têm que ter acesso a transporte adaptado, alimentação adaptada. Quando vocês
quem trabalha aqui em escola, eu não sei se já pegou aluno com restrições alimentares, né? Que a gente normalmente faz um cartazinho e coloca lá o nome de fulano, porque fulano não pode, né? Quando eu fui diretor lá em Itaipuaçu, tinha umzinho da educação infantil que ele falava assim: tio, eu não posso tomar leite nem derivados. Este biscoito eu não posso comer, né? É muito engraçado porque ele próprio falava que ele não podia comer, né? Já tinha consciência, tadinho. O meu Lá, Rodrigo, Ah, lá na escola também a gente tem intolerância à lactose, só que a gente pena com ele, porque ele quer comer tudo. Ele não é o não tem contrário do que você consciência, né, Mônica? não tem. A gente pena a mãe dele toda vez está lá na escola porque ele passou mal, porque ele não podia comer. Já fizemos a nossa parte, que é colocar o cartaz para as meninas, tem tudo separado dele. Mas ele até com as crianças, os doces, ele não pode comer e ele acaba comendo, né? É uma luta. Eles trocam, né? Aham. O meu sobrinho, ele tem 4 anos, eu acho. Tem 4 ou 3? 3. Acho que são 3 anos que ele tem. Gente, que vergonha, né? Nem sei a idade do meu sobrinho. Ele tem intolerância, né? Então, quando vão em festa de aniversário, a minha cunhada leva a marmitinha com brigadeiro, com bolo, com tudo que tem em festa, né? Leva uma marmitinha para ele comer, porque ele acaba vendo e ele tem vontade, né, gente? Tem criança que acaba tendo consciência, né? Mas a gente que é adulto vai dizer que a gente não come um monte de porcaria para passar mal. Aqueles hambúrgueres cheios de gordura. Tolerante. Mas o Rodrigo é muito complicado, né? É complicado demais. Nós já tivemos uma aluna lá no trenzinho que Meu filho até o cheiro do leite fazia mal a ela. Tem aluno que você não pode. Se você, Tem que tirar ela de sala, se na hora você do comer, lanche, você não botar pode nem dar longe. um beijo no rosto, porque a criança já fica toda Sim. enrolada. Professor, o senhor falando, eu até lembrei do seu sobrinho, né, que lá no meu trabalho também tem uma criança, quando tem festa de aniversário de algum aluno, a mãe também faz tudo para a criança, para não ficar com vontade. Leva o docinho, leva tudo na festa de aniversário do amiguinho para a criança participar. Leva tudo. Corta o coração. É muito difícil. Rodrigo, até o ano passado tinha um que era intolerante a glúten e lactose, e além de tudo era autista ainda. Olha só que confusão. E autista ainda que gosta de... Aí ele, quando via as outras crianças comendo, ele queria ir lá pegar, ele levava o lanche dele, né? Separado, porque tudo era... Aí ele queria comer o dos outros, a gente tinha que ficar vigiando ele para ele não ir lá e pegar o biscoito dos outros. Era uma... Ô, Rodrigo. Oi. Mas eu vou te falar porque eu tenho, e é cruel, sabe? Eu costumo fazer assim, tem aquele ditado que o peixe morre pela boca, eu ando com remédio, porque às vezes eu não resisto. Então, as meninas que estão sempre próximas, eu fico logo toda empolada, toda vermelha. Mas eu vou te dizer, se para mim que sou adulto e tenho consciência disso é cruel, imagine a criança. Exatamente. É bem cruel. Exatamente. Para a criança é pior ainda. Prícila levantou a mão. Prícila, quer falar, Prícila? Oi, quero. Fala, amor. Eu queria saber se tem um limite de idade para a criança ter um acompanhamento com uma mediadora. Não tem limite de idade. É de acordo com a necessidade dele. Tem que ser feita a avaliação, pode ser até adulto, se ele tiver em idade escolar e for visto que ele tem necessidade, tem que ter um mediador, tá? O mediador, um acompanhante. Marisa tá na sala? Eu não sei se Marisa tá assistindo a aula. Tô sim. Oi, tô Marisa. Aqui escutando tudo. Marisa, a gente trabalhou lá junto no Joana. Marisa tinha um que já tinha uma idade, eu não sei se ele se ele era adolescente ou ele já estava quase adulto, né, Marisa? Ele tinha. Eu comecei com ele com 15, ele terminou com 18. Exatamente. O de Marisa, ele era super dependente, né? Eu acho que ele era cadeira de rodas da Marisa. Eu me lembro dele vagamente.
Não, ele tinha a deficiência intelectual, né? Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, basicamente não tem uma idade mínima nem máxima não, tá, Priscila? É de acordo com ele tem que estar em idade escolar, né? Ele tem que estar na escola, né? E de acordo com a necessidade dele, se for visto, aí é um mediador, né? Um auxiliar, tem que ver do que ele precisa. Tá? Tá bom, Tem obrigada. alguns casos que o aluno ele não vai para a escola, né? Ele tem que ter um professor que a gente chama de ensino domiciliar, né? Atendimento domiciliar, que aí o professor vai para a casa do aluno. Não é ele ter aula com os pais, não, tá? Que é diferente. Quando o aluno é visto que ele tem alguma especificidade, ele não pode ir para a escola, por exemplo, sofreu um acidente, tem que ficar afastado durante muito tempo. A família ele pode requisitar um professor para atendê-lo em casa, tá? Que aí é um atendimento domiciliar. Eu tenho uma amiga que foi professora de um aluno, ele tinha, eu não lembro o problema que ele tinha. Eu sempre conto essa história, mas é uma história super triste, gente. Uma criança pequena e ela ficou 1 ano e ele era super levadinho, né? E ele usava o uniforme para ter aula em casa e tal. Chegou no final do ano, ele faleceu, né? Aí ela nunca mais pegou. Eu também não teria coragem, porque eu acho que a gente acaba com um aluno só tendo um vínculo tão grande, né? E ainda mais atendendo em casa, e quando a criança vem a falecer, eu acho horrível. Enfim, vamos trocar de assunto. Vamos pular. Acho que pode acontecer, né? Vocês não sabem, né? Professor, Fala, amor. mas no caso, aí no caso, os pais têm que acionar a escola ou isso aí tem que, assim, você vai para a justiça, né? Porque tem esses casos também de às vezes... Só vai, ô Glauci, se a escola não atender, tá? Se o sistema não atender. Mas você tem que levar o atestado médico para a escola, né? Informando que aí lá o médico vai dizer que ele precisa de atendimento escolar domiciliar, tá? Ô, Rodrigo. Oi. Na escola onde eu trabalho, tem um caso de uma menina autista que ela é super independente. Ela consegue fazer tudo sozinha. Mas a mãe, por ela ser autista, a mãe quer que ela tenha uma auxiliar. E ela tem auxiliar? Na sala tem um outro aluno especial, que é do outro aluno. Aí ela acaba supervisionando ela também, mas a mãe insiste em querer uma auxiliar para ela, por ela ser autista. O que acontece é que às vezes o pai fica com esse negócio na cabeça de achar que toda criança que tem alguma deficiência, ela precisa de um auxiliar. Pelo contrário, gente, às vezes ter o auxiliar é pior para a criança, né? Esse caso que a Jennifer está dizendo, por exemplo, se a criança ela tem autonomia, ela não precisa, né? Exatamente. O auxiliar, pelo contrário, ele não vai ajudar na questão da autonomia da criança. Por quê? Quando a gente tem uma criança que ela tem deficiência e ela já tem traços de autonomia, o que a gente tem que fazer? Estimular ao máximo para que ela seja autônoma, né? Por quê? Um dia o pai ou a mãe vai faltar, né? Como que essa criança vai viver no mundo? Nós temos um caso aqui em Maricá, inclusive é um caso que eu acompanho de perto, porque é uma história super complicada, de um com síndrome de Down, o mais velho, ele tem 15, acho que ele tem 15 anos. Ele tem síndrome de Down. Pode ver mais cedo. Oi? Ele tem síndrome de Down e tem mais 2 irmãos, né? Tinha um de 4 e um de 6 ou 7. Não, e um de 8. Viviam eles 3 e a mãe. Deram falta, parece que alguns dias que eles não apareciam na escola, alguns vizinhos estranharam, foram à casa e viram que a mãe estava morta com os 3 dentro de casa, né?
A mãe estava morta, não os outros 3, não as 3 crianças, né? Aí, olha o que aconteceu. Um foi para casa abrigo, porque fugiu, porque foram morar com a tia. Parece que a tia batia, né? Um foi para casa abrigo, o menorzinho foi para casa de um parente, e o que tinha síndrome de Down ficou com a tia, né? Mas ele tem pavor da tia, né? Eu descobri a história porque eu estava lá junto com ele. Aí eu fui questionar por que o Conselho Tutelar, já sabendo do histórico, não tirava ele do poder da tia, né? Aí uma pessoa da escola falou assim que nada, o professor. Eles estão esperando ele completar a idade para o conselho não ter que atuar mais, né? Aí eu fui. É um caso que eu estou acompanhando de perto, porque mexeu bastante comigo. Mas, quer dizer, ele não tinha autonomia nenhuma. Para vocês terem ideia, ele já tinha uma idade avançada e nem apanhando ele reagia, né? O irmão de 8 anos conseguiu fugir de casa e ele ficou na casa, mas, quer dizer, não foi desenvolvida nessa criança autonomia, né? Que é o que a gente pretende com a criança de inclusão, né? Senão, ela fica no mundo como, né, gente? Ela fica perdida. Ela vai ser sempre acuidada, né? Nem sempre. Tem momentos que ela consegue fazer as coisas sozinhas, né? Vamos lá. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro referido no caput desse artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades dos alunos de que trata o caput serão definidos em regulamento. Ou seja, tem uma lei de inclusão, vou mandar para vocês, para a gente discutir na próxima semana, que trata especificamente de casos de inclusão e que traz os alunos com superdotação, né? Porque a escola tem que se adaptar para essa criança. Oi? Tem uma pergunta no chat da Ana Paula Gravano, porque ela está sem áudio. Ana, a aceleração ela ocorre na educação básica inteira, independente do ano de escolaridade, tá? Se for visto que esse aluno ele já tem as altas habilidades, superdotação, aí tem a regulamentação específica para a gente fazer a aceleração desse aluno, tá? Aceleração ou classificação desse aluno, tá? Quem levantou a mão? Pode falar. Quem quer perguntar? Sou eu, Rodrigo. Sobre o que você acabou de falar. Sobre o que você acabou de falar aí da aceleração acontecer até na educação infantil, eu lembro que no meu prézinho aqui no Reginaldo, eu tinha uma amiguinha que ela fez uma provinha para adiantar o ano, porque ela passava os níveis, né? E eu acho que ela pulou 1 ou 2 anos, um negócio desse. Eu não lembro quantos anos ela pulou, mas não lembro se foi 1 ou se foi 2, mas ela pulou. Na avaliação, você já descreve para até que ano de escolaridade a criança pode ir, né? O que a gente tem que tomar cuidado, gente, na hora de fazer a avaliação para classificar a criança, né? Para a gente também não jogar por um ano de escolaridade que vai exigir muito dela, né? Porque às vezes a gente olha a criança e fala assim, ela é muito esperta, ela sabe muito, né?
Mas para sair um laudo de superdotação, essa criança tem que ser observada, tem que ser levada a especialistas, né? Para aí chegar à conclusão de que aquela criança é realmente superdotada, que ela pode ser acelerada, né? Porque pode ser que ela chegue, ela saiba, tenha muito conteúdo, mas ela não tem maturidade, né? Ela não tem maturidade para estar num outro ano de escolaridade. E aquilo pode ocasionar danos para a criança, tá? Então, Rodrigo, Josete, na verdade, quando se encontra uma criança assim, ela é transferida para uma outra série, né? Vamos supor, para outro ano, né? Então, não tem sala específica, não. Ela é Pra avaliada. Crianças... Ela tem que ser avaliada para saber para onde ela deve ir. Tá? Às vezes, ela tem que ir até para outra escola. Tá? Entendi. Eu passei para vocês o filme Mãos Talentosas. Foi para vocês? Eu não lembro. Não, né? Eu me lembro, não. Você passou Preciosa. Eu me lembro de Preciosa. Eu acho que eu passei Mãos Talentosas para o segundo período. Eu vou mandar esse filme para vocês. Assistam, porque é muito bom. Vou mandar para vocês. Mãos Talentosas. Oi, quem me chama? Cassiane. Fala, amor. Uma coisa que eu pude observar aqui é que no capítulo 5, que fala da educação especial, quando a gente fala de educação especial, o que vem na nossa mente são crianças com deficiência negativa. E nesse caso, a superdotação também entrou nesse capítulo, né? Antes não era... Eles não eram, tá, Cassiane? O que aconteceu foi que entenderam que a educação especial ela era uma modalidade para crianças que tinham necessidades especiais, sejam positivas ou negativas, né? Negativa entre aspas, tá, gente? Porque eu não gosto de falar a palavra negativa. Negativa, assim, quando a gente fala de deficiência, né? Aí depois o artigo passou a englobar, mas isso foi só em 2013, né? Em 96 ainda era entendido dessa forma, porque quando a gente fala educação especial, ainda vem na nossa cabeça a pessoa com deficiência, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, né? Muito bem observado, parabéns. Mais alguma coisa, crianças? Posso continuar? Vamos lá. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, olha só, gente, existem escolas que são escolas privadas, mas que não têm fins lucrativos, que atendem especificamente crianças ditas especiais, e essas instituições elas podem entrar na declaração do município como instituição filantrópica e elas vão receber recursos do governo federal. Tá? Em contrapartida, eles não podem cobrar a mensalidade das crianças. Tá? São instituições que não são públicas, tá? São instituições privadas, mas que não têm fins lucrativos, ou seja, tudo que eles recebem é investido para a melhoria da escola ou da estrutura para as crianças. E eles recebem recurso do governo federal, tá? Através de financiamento, através de PDDE, que a gente chama, e depois eu vou falar sobre o PDDE para vocês. Tá? Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independente do apoio às instituições previstas neste artigo.
Então, gente, a preferência é que a criança ela tenha seu atendimento e que ela continue na mesma rede durante a sua vida escolar, tá? Independente de recursos de financiamento ou não, ou de apoio de outras instituições, tá? A ideia é que ele continue regularmente na mesma rede. Se ele entrou no município, é que ele fique até a terminalidade do ensino fundamental no município, tá? Aí não se abrange ao ensino médio, porque normalmente o município não atende ensino médio, que não é a sua obrigação, tá? Bem, alguma pergunta aí da educação especial? Semana que vem a gente vai ver a lei só da educação especial. Não? Profissionais da educação. Quem são essas pessoas? Então, vamos lá. Importante isso aqui para vocês. Olha quantos rabiscos tem esse título, hein? Já dá para ver que mudou muito. Onde tem rabisco, tem briga. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu acertar aqui a telinha, senão eu não enxergo. 2 profissionais da educação. Consideram-se profissionais de educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Veja bem aí, gente. Olha, prestem atenção. Professor, qual é a formação mínima do professor para atuar na educação infantil? A formação mínima é o nível médio. Nível médio. Tá? Então, olha só. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensino fundamental e médio. Tá? Segundo, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em... Aí vejam bem, porque essa é a parte que interessa a vocês, hein? Olha as habilitações que vocês saem aí na pedagogia. Administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas. Então, olha só, vocês vão sair com habilitação de administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional. Prestem atenção, gente, porque supervisão, em alguns lugares, eles entendem inspetor escolar como supervisor, em alguns lugares eles entendem supervisor como orientador pedagógico. Veja bem, orientador educacional é profissão, tá? É profissão reconhecida, tá? Tem órgão, tem tudo. Agora, orientador pedagógico é função, tá? Não tem órgão, não tem a profissão lá no cadastro de profissões, tá? É tido como supervisão, tá? Agora, orientador educacional não. Orientador educacional, existe lei específica, inclusive, falando da formação dele. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais de rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado
exclusivamente para atender o inciso 5º do caput do artigo 36. Gente, prestem atenção, porque esses profissionais com notório saber são aqueles ligados à educação profissional, tá? O que acontece? O sistema de ensino ele pode fazer um programa de reconhecimento profissional em notório saber, tá? Por exemplo, será que uma pessoa que estuda, faz a faculdade de Química durante 4 anos, ele sabe fazer um pão melhor do que um padeiro que trabalhou 90 anos como padeiro? A tendência é que não, né? A tendência é que o padeiro consiga fazer com muito mais rapidez, né? Então, esse padeiro comprovando, seja em carteira assinada, seja comprovando as suas habilidades, né? Tendo reconhecimento social, ele pode receber um certificado de que ele é padeiro profissional. E ele pode atuar em cursos de qualificação, dar aula em curso de qualificação profissional. Tá? Da parte técnica, especificamente. Tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar só mais um pouquinho de água. Que eu não sei o que eu fiz. Oh, meu Deus. Glauci, saudade. Também. Você tá me vendo? Eu tô. Quem tá me vendo? A Mônica. Peraí, eu vou aparecer aqui pra você me ver, hein? Rapidinho, hein? Ah, meu Deus. Olha, você me ver rapidinho. Gente, olha a minha sobrancelha. Tá me vendo, Gostei, Paloma. Tá, não, gente, tô igual o lobisomem ainda. Tá saindo a casquinha. Paloma. Passa a tela aí pra você me ver. Tô lá embaixo, ó. Ai, Jesus, vocês estão vendo, nem pentei meu cabelo. Ah, Mônica, dei com a cabeça na parede. Saudade, doida. Da gente rir. Vendo sua ponta. Hoje que eu tô vendo sua cara toda, né? Que você fica só com a pontinha. É, porque às vezes, de vez em quando, dá uma cochilada. Semana passada, a Débora falou que eu tava dormindo. Pô, um vacilo, né? Olha, isso foi parar até numa sala aí, não sei, uma amiga minha de enfermagem. Olha, fiquei com uma vergonha. Pô. A Vana tá perguntando se Glaucia tá pelada. Aí hoje eu fiquei me enrolei na toalha que eu me atrasei. Falei, será que eu tenho alguém me vendo, gente? Eu na toalha. Tem minhas partes íntimas. Já pensou? Derrota? Ah, doido? Peito em cima da barriga, barriga em cima da coxa? Aí não dá. Cadê? Fechei o áudio. Ih, tá gravando isso? Que derrota. A gente fala besteira. Ai, meu Deus. Ainda bem que o Rodrigo nunca posta. Ri não, hein, Cassiane? Nunca posta. Cassiane, não ri não, hein? Eu e Glaucia, doidas. Agora é só ano que vem, né? É, né? Pelo jeito. Pelo jeito, só ano que vem. Vou fechar meu áudio aqui porque a gente fala muita besteira, Glaucia. Verdade. Beijo. Beijo, foi bom te ver. Também. Espera aí que sumiu o meu compartilhamento. Espera aí, gente.
Como eu faço para me esconder? Se esconder de quê? Desliga o vídeo, Glaucio. Ah, tá. Peraí, gente. Ai, voltei. Oi, Glaucio, tô te vendo de novo com o fundo verde. Ai, professor, não faz isso. Não tinha meu cabelo. Tô com a cara parecendo uma bolacha, de tanto que eu já engordei. Ah, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. O nariz tá parecendo um nariz palhaço. Nada. Depois, quando as aulas voltarem presencialmente, a gente faz assim, na hora do intervalo, a gente sobe 5 vezes aquela rampa até o último andar, correndo, né? Vai ser ótimo. Só assim mesmo. Mas dizem que a gente vai embora lá para o Flamengo. Como é que vai ser? Vai ter que ir a pé para o Flamengo. Olha, vai ser uma delícia quando a gente for para lá. Fala não, professor. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ficar dando aula para engenharia, que não precisa. Não, não faz isso não, porque ir para lá, ainda ficar sem vocês, vai ser um... Eu vou amar, perto de casa. Rodrigo, a gente faz um grupo saindo ali do terminal ali da rodoviária e vamos todos a pé para lá. Com direito a lanchinho e tudo. Aí não vai adiantar. Então vamos lá, gente. Profissionais que o Notório Saber já expliquei a vocês. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto no Conselho Nacional de Educação. Gente, a complementação pedagógica é algo muito complicado. Complicado por quê? Porque é algo que eu particularmente não concordo, tá? O que é a complementação pedagógica? Vamos supor que você tenha feito o curso de engenharia. Aí você vai lá, faz uma complementação de 1 ano só de matérias pedagógicas e você sai habilitado para ser professor de matemática, né? Você faz um curso de jornalismo, você faz 1 ano e você sai habilitado como professor de português. Qual é o meu grande questionamento? Não existe complementação em engenharia, ou seja, se eu for professor de matemática, eu não posso fazer 1 ano e sair formado em engenharia, né? O contrário não pode, né? Então, por que qualquer profissional, eu não estou desmerecendo os outros profissionais, não estou falando que não sejam importantes pela sociedade, mas eu acho que há uma desvalorização da nossa formação, porque a gente passa 4 anos estudando para sair com uma licenciatura, vem o cara e faz 1 ano e sai com a nossa habilitação, né? Eu acho um absurdo, né? Eu não concordo. A lei entende aqui como funcional, né? Mas eu particularmente eu não gosto, né? Aí a pessoa faz na faculdade, não consegue um emprego na área dela, faz 1 ano de complementação e vira professor, aí vira esse tipo de professor que a gente tem, que não gosta do que faz, frustrado e quer descarregar toda a negatividade nas crianças. Eu particularmente não gosto. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 1. A presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. 2. Associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Então, o estágio é obrigatório. Qualquer um que vá fazer a formação de professor tem que fazer estágio. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino em outras atividades. Quando vocês saírem do curso de graduação de pedagogia, vocês podem levar o diploma de vocês para outra instituição ou mesmo para a nossa
ele vai ser aproveitado e vocês podem fazer uma outra habilitação, outro curso que vai diminuir algumas matérias, tá? Você termina em 3 anos, 2 anos, por aí assim, tá? A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal, tá? Então, o mínimo que o professor pode ter de formação é o curso normal, tá? Que é o nível médio. Vocês vão sair habilitados para dar aula no curso de formação de professores, tá? Vamos lá. A União, o Distrito Federal e os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. Então, todos aqueles profissionais que estão listados ali como profissionais do magistério, eles têm que ter ofertado a formação inicial, eles têm que ter a formação continuada, formação à distância, formação em serviço, tá? Que é algo muito discutido hoje em dia, que é a liberação do professor em o seu horário de serviço para fazer formação, tá? Entendendo que a formação é algo essencial para o processo de construção do profissional. A formação continuada e a capacitação de profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Então, a formação ela pode ser à distância. A formação inicial de profissionais do magistério terá preferência ao ensino presencial, subdiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Então, preferencialmente, a formação de professores tem que ser presencialmente, podendo utilizar educação à distância em alguns momentos, tá? Não 100%. Mas isso não quer dizer que é o que acontece, tá, gente? Hoje em dia, a maioria das universidades formam professores à distância, tá? Poucas são as universidades que mantêm curso de graduação presencial, tá? É difícil você ver uma faculdade particular tendo matemática presencial, história presencial, né? Normalmente tem pedagogia. Dificilmente tem outra habilitação. A União, o Distrito Federal, os estados e municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Antigamente existia um programa, na verdade era uma plataforma, chamava-se Plataforma Freire, tá? Ali fazia-se um levantamento dos professores que ainda não tinham graduação e era ofertada a graduação em universidades públicas ou privadas para a formação de professores, tá? Essa plataforma ela não existe mais, ela acabou em 2015, 2016, por aí assim. Acho que foi 2016. A União, o Distrito Federal, já falei isso. Quinto, a União, o Distrito Federal, estados e municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena em instituições de educação superior. Algumas instituições de ensino superior, principalmente as públicas, têm as bolsas de iniciação à docência, tá? Existem alguns tipos de bolsas, tá, gente? Existe bolsa de iniciação à docência, bolsa de iniciação científica. A de iniciação científica tem tipos diferentes. Tem umas que são ofertadas pela instituição,
outras são ofertadas pelo CNPq e outras ofertadas pela FAPERJ. São todas instituições de pesquisa, tá? De incentivo à pesquisa. E a Bolsa de Iniciação à Docência, que é específica para quem faz formação de professores, tá? Formação de professores que eu falo é licenciatura, né? Aí a pessoa ganha uma bolsa. Eu não sei quanto está hoje. Era 200, 300 reais, tá? É como se fosse um estágio remunerado. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvindo o Conselho Nacional de Educação, tá? Isso não foi para frente, tá, gente? Porque eles queriam botar uma nota mínima que o aluno iria ter no Enem para poder fazer um curso de licenciatura, tá? Ou seja, o aluno só poderia fazer licenciatura se ele tirasse pelo menos 700 no Enem, né? Só que aí eles viram que a procura pelos cursos de licenciatura não andavam tão com a bola cheia assim, né? Para botar uma nota tão alta, né? Então, foi vetado, tá? Os currículos do curso de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, toda formação docente tem que ter como base a BNCC, todas as matérias de metodologias de vocês têm que ter como referência a BNCC, tá? Artigo 62. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. A formação de professores, ela também abrange a formação de professores para as áreas tecnológicas, tá? Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência, isso eu já li, né? Parágrafo único. Garantir-se-á mesóclise, formação continuada para profissionais a que se refere o caput no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos de pós-graduação, né? Então, algo que se luta bastante, gente, é pela formação em serviço, né? Que é para que o professor, os profissionais do magistério, tenham acesso a cursos de formação em seu próprio espaço de trabalho, tá? Uma das alternativas que acharam para isso foram as formações dentro do horário de planejamento, tá? O horário de planejamento escolar, ele é tido também como um horário de formação em serviço, tá? Artigo 62b. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Algumas instituições já têm, tá, gente? Mas não é assim. É um vestibular específico para quem já atua na rede pública como professor, para poder fazer uma licenciatura, tá? Algumas instituições já têm. Por exemplo, a UERJ de São Gonçalo tem um convênio com a Prefeitura de São Gonçalo. Então, os professores de São Gonçalo fazem uma prova específica para fazer o curso de licenciatura lá, né? Eles não precisam fazer o vestibular igual os outros alunos, né? Não tem a mesma disputa. Terão direito a pleitear o acesso previsto no caput desse artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público, tenham
tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então, basicamente, é voltado para os professores das séries iniciais, tá? Que ainda tem muitos professores que entram em concurso e que tem ainda a formação em nível médio, né? Aqui em Maricá, a gente já tentou fazer um convênio com a UERJ. Ainda não saiu, mas talvez, quem sabe, ano que vem, né? Para a formação dos professores da nossa rede que ainda não tem a graduação, tá? As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Então, se eles fazem um edital para 40 vagas e tem 80 concorrentes, tem que ser feito critérios de desempate, tá? Quais vão ser esses critérios? Tempo de magistério, tempo de idade, né? Inclusive, em concurso, isso é bem comum também. As instituições de ensino responsáveis pela oferta do curso de pedagogia, sem prejuízo dos cursos, dos concursos seletivos serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, já viram aí, né, gente? A preferência é para quem vai fazer matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, né? Quem vai fazer pedagogia, história, geografia, tá fora, né? Só se tiver um número maior de oferta de vagas, tá? Por que são essas áreas? São as áreas que precisam de mais professores, principalmente matemática e física, tá? Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão: 1. Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. 2. Programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. 3. Programas de educação continuada para profissionais de educação de diversos níveis. Os institutos superiores de educação, gente, eram as antigas escolas normais, tá? Os institutos de educação. Quando a 93, 94, ela entrou em vigor, houve uma discussão muito grande que entenderam que a lei dizia que só podia ser professor de educação infantil e ensino fundamental quem tivesse faculdade. Aí foi uma correria, todo mundo saiu correndo para fazer graduação, aí criaram o curso normal superior. Aí os institutos de educação, em sua maioria, se tornaram institutos superiores de educação, tá? É como se fosse uma universidade, tá? Artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, qualquer pessoa que vá fazer um curso de formação de professor, menos para dar aula no nível superior, tem que fazer pelo menos 300 horas, tá? De estágio. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, tá? Vocês podem ter aula com especialistas também, mas a prioridade é que os cursos tenham mestres e doutores, tá? Parágrafo único. O notório saber reconhecido por universidades com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico, tá?
existe uma titulação que eles chamam de honoris causa, que eles dão a pessoas... É um título representativo, tá, gente? Que eles dão às pessoas que têm um alto reconhecimento social, né? Tem alguma relevância social, eles dão um título de honoris causa, né? Doutor ou mestre. Por exemplo, Lula tem vários títulos em várias universidades, né? Mesmo não tendo o nível superior, tá? Um minutinho, gente. Deixa eu ir ao banheiro. Acabei aqui, gente. Eu não acabei não, mas vou acabar. O professor já parou, não sei porquê. Voltei. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira de magistério público, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, o professor, para ele ter acesso, o profissional da educação, para ele ter acesso ao cargo público, ele tem que fazer o concurso. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico, remunerado para esse fim. A gente tem a progressão reconhecida pelo plano de cargo e salário. De acordo com o nível que você vai aumentando, o seu salário tem um adicional, tá? Que a gente chama de progressão funcional. Piso salarial profissional, a gente tem a lei do piso, que estabelece piso para 40 horas, tá? Não se esqueçam disso. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho, foi o que eu falei antes. Então, de acordo com com seu nivelamento, de acordo com a sua formação, você vai tendo acréscimos ao seu salário, tá? Período reservado a estudo, planejamento e avaliação, incluindo carga horária de trabalho. Então, a gente tem direito a 1/3 da carga horária reservada para planejamento, tá? E correção de provas, planejamento de aula e atividades. Condições adequadas de trabalho. Quem dera se todo mundo tivesse, né? A experiência docente é pré-requisito para exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, para você atuar em qualquer outra área do magistério, você tem que ter, primeiro, experiência docente, tá? Isso aqui, gente, dificilmente acontece, tá? Alguns concursos pedem experiência anterior, né? Entendendo-se que, por exemplo, como você vai ser um orientador pedagógico, orientar um professor a fazer o trabalho pedagógico dele, se você nunca deu aula, né? Como você vai orientar, vai supervisionar uma escola se você nunca esteve na sala de aula, se você não sabe preencher um diário, né? É complicado. Para efeito do disposto do parágrafo 5º do artigo 40 e nos parágrafos 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professor e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídos, além do exercício da docência,
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, tá? São as categorias que são inclusas como profissionais do magistério, tá? Não confundam profissionais do magistério com profissionais da educação, tá? Profissionais da educação são todos aqueles que atuam na área de educação, mesmo que não tenham função de magistério. Por exemplo, o inspetor de aluno, né? Ele é um profissional da educação. Ele não é profissional do magistério. A União prestará assistência técnica aos estados e aos Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Isso aqui dificilmente acontece, tá, gente? Cada município faz o seu processo seletivo, cada estado faz o seu processo seletivo. Em algumas experiências, por exemplo, no Ceará, se vocês forem ver, eles têm um concurso que eles fazem a nível estadual, né? Aí eles veem os municípios que têm vaga. Aí o professor opta se ele quer trabalhar para o estado ou se ele quer trabalhar para o município, tá? Olha só, gente, financiamento da educação. Financiamento da educação, eu vou fazer uma fala sobre financiamento, porque tem partes aqui que a gente já viu lá na Constituição, tá? Mas eu vou trazer para vocês na semana que vem uma apresentação sobre todos os recursos de educação, tá? PDD, salário de educação, como que se calcula. Eu vou trazer isso para a próxima semana para vocês, tá? O que nos interessa hoje aqui de importante para financiamento? Quais são os tipos de receita, tá? De onde que vem as receitas da educação? Primeiro, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todos os impostos têm que ser tirada uma porcentagem para a educação, tá? Toda a receita tem que ser tirada pelo menos 20% para a educação, tá? Receita de transferências constitucionais e outras transferências, todas as transferências previstas na Constituição, tá? Ou não. Tá? O governo federal ele pode definir formas de transferências de recursos para os municípios e para os estados. Tá? Receita do salário educação e de outras contribuições sociais, receitas de incentivos fiscais, outros recursos previstos em leis. Tá? De onde que vem o dinheiro da educação, gente? O dinheiro da educação ele vem basicamente de impostos. Tá? Então, como que é calculado o Fundeb, por exemplo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o maior recurso que a educação recebe? Ele é de acordo com o que o governo federal arrecada em cima de impostos, tá? E ele faz uma transferência em cima, são 25% em cima do total da receita do governo federal, né? Qual é o grande problema? Quanto menor a receita, menor o recurso é repassado para o município ou para o estado. Por exemplo, agora, nesse período de Covid, se teve pouca movimentação no comércio, porque estava quase tudo fechado, né? Então, o governo federal ele arrecadou muito menos. Se ele arrecadou muito menos, a porcentagem que vai ser passada para o município vai ser negativa, vai ser muito menor, né? E o que isso vai impactar? Vai impactar no pagamento de professores, vai impactar na construção de escolas, vai impactar na compra de material,
né? Ou seja, todo o recurso, se o 25% era em cima de 13 bilhões, eu não vi ainda quanto que está a alíquota, mas hoje vai ser em cima de uns 5, 6 bilhões de arrecadação, né? Que foi bem menor. Bem, outra coisa importante que vocês têm que ver. Existem 2 tipos de recursos que são passados para as escolas, tá? Eu vou trazer isso semana que vem para vocês, mas eu já vou adiantar, que são os recursos de custeio e recursos de capital, tá? O que é recurso de capital? Recurso de capital é destinado a todo aquele bem que dura mais de 3 anos, né? São os bens que a gente chama de bens físicos. Por exemplo, um fogão é capital, porque entende que um fogão vai durar mais de 3 anos, né? Agora, um papel A4, ele dura 3 anos? Não, ele é comprado para ele ser utilizado. Depois que a criança usa, a gente recicla ou joga fora, né? Todo bem que é para uso diário, que é para uso, para terminalidade rápida, a gente chama de custeio, tá? São esses 2 tipos de recursos que são passados para as unidades escolares, tá? Custeio e capital. Semana que vem a gente vai ver isso mais especificamente, porque eu quero fazer uma aula só de educação especial e financiamento da educação, tá? Vamos para disposições gerais aqui, para a gente ver algumas coisas que são importantes, tá? O que traz aqui nas disposições gerais? As disposições gerais vão falar do Plano Nacional de Educação, tá? O Plano Nacional de Educação, que prevê as 20 metas que a educação tem que atingir num decênio, né? As 20 metas para a educação, né? Tendo financiamento, educação integral, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? A previsão de universalização. Vocês leram o Plano Nacional de Educação? Não, né? Eu li uma coisa. Oi. Tá. Eu vou deixar amanhã para vocês uma pesquisa sobre o Plano Nacional de Educação, tá? Vou até anotar aqui para eu não esquecer e Conceição não ter que me lembrar. Meu Deus. Professor, o senhor pega pesado, hein? Isso é amor. Conceição, se ele esquecer, você não lembra ele, hein? Não vou lembrar mais não, porque eu tô sendo, como é que se é? Taxada como a que fica procurando. Tem que lembrar sim, Conceição. Não, elas ficam dizendo que eu fico lembrando e depois você pega pesado. Eu pego. Falei. Gente, eu faço. Pronto, falei. Olha aquele trabalhinho, fiz com tanto amor e carinho. Pois é, então foi mal. Percebemos. A culpa caiu para cima de mim. Percebemos que ali tem muito amor e carinho. Ó, Conceição, elas vão agradecer a você quando chegar lá no concurso público, aí caiu uma questão sobre isso. Aí vai falar assim, ai, que bom que a Conceição lembrou, tá vendo? Essas reuniões não estão fazendo bem para você, não, Rodrigo. Reuniões. Você está chegando em casa com a cabeça tão cheia que você está descontando na gente. Que nada, ó. Ó, Glaucia. Isso é porque ele nos ama, Glaucia. É verdade. Então, vamos lá, gente. O que vamos pegar aqui nas disposições gerais que são importantes? Aqui nas disposições gerais vão falar sobre educação indígena, né? A educação indígena, como vocês já sabem, como a gente já comentou, ela tem que ser dada tanto na língua
da tribo, né? Como em língua portuguesa, tem que respeitar as tradições das etnias, né? Outra coisa importante é que no calendário escolar é obrigatório entrar o dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, tá? Tá aqui na LDB, é obrigatório, tá? Não é opcional, né? Que as pessoas têm tanta discussão em cima desse Dia da Consciência Negra, né? Eu acho que até semana passada estava discutindo isso com uma aluna, ela falou, professor, a gente tem que ter Dia da Consciência Humana, né? Aí até a gente discutir tudo isso é uma discussão longa, né? Aqui nas disposições gerais também falam da questão do EAD, né? Porque o EAD ele tem que ser previsto em todas as esferas, tá? Em todas as modalidades, menos educação infantil, tá? Educação infantil não pode dar EAD, tá? Bem, outra coisa importante é que educação à distância é uma modalidade, tá? Então, por exemplo, o que vocês estão tendo não é educação à distância, é o que chama-se de aula remota, né? Como se a sala de aula estivesse em outro espaço, que a gente chama de sala invertida, né? Porque a educação à distância, ela tem um material específico, ela tem módulos específicos, a formação para ela é específica, tá? Então, tudo isso vem aqui nas disposições gerais também, tá? Ô, Rodrigo, então eu não preciso mais gravar minhas aulas, né? Oi? Então eu não preciso mais gravar minhas aulas, né? Porque educação infantil não tem educação à distância. É porque você não está dando aula de educação à distância, você está dando aula remota. Eu ia até falar isso. Viu como a gente pega pelo pé? Viu? Olha, Como tem sempre um jeitinho de ir por lá. Recebi tem sempre um jeitinho, né? Recebi seu presente, tá, Amei? Ah, tá. Vou usá-lo assim que nós retornarmos às aulas. Eu ia mandar mensagem para você, Selene, mas ele já falou. Jô não queria me dar, não, né? Ficou enrolando. Eu não queria, não. Eu queria para mim, né? Mas... Então, vamos lá, gente. Aqui, disposições transitórias. Importantíssimo. É instituída a década da educação a iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei. A União, no prazo de um ano, a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para 10 anos seguintes à sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. A gente vai ver o Plano Nacional de Educação. Já tem 3 coisas para a gente ver para a semana que vem, hein? Educação especial, Plano Nacional de Educação, que a gente vai começar a ver, e financiamento, tá? São 3 coisas importantes. Vamos lá. O parágrafo 2º foi revogado. Depois o 3º. O Distrito Federal, cada estado e município e, supletivamente, a União, devem, revogado, prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, né? É a questão da EJA, que foi reforçada aqui nas disposições gerais, prevendo a questão presencial ou à distância, realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando-se também para isto os recursos de educação à distância. Então, a formação de professores, ela pode ser prevista, pode ser vista também a partir da EAD,
integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. São as avaliações de alta escala, que as pessoas têm grande crítica, que é a Prova Brasil, né? Antigamente tinha o SAERJ, né? Por que essas provas de larga escala têm grande crítica? Porque será que eu levo em consideração as especificidades de cada lugar? Por exemplo, será que lá no sertão do Ceará as crianças estão tendo acesso aos mesmos recursos que os alunos da capital de São Paulo? A prova é a mesma, né? Será que a prova leva em consideração o entorno, o contexto? Não leva. Então, isso é uma das grandes críticas a essas avaliações de larga escala. Grifem isso daí, porque é questão de prova, tá? Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Então, eu que sou um defensor da escola de tempo integral aqui, né? Mas veja bem, progressão das redes escolares públicas urbanas. Não apareceu aqui a educação do campo. Por que a educação do campo não apareceu em educação integral, hein? Alguém tem alguma suposição? Eu acredito porque na maioria das crianças não ajudam os pais nas lavouras, não? Trabalho infantil é permitido? Não, né? Não é permitido, mas vamos fingir que a gente não viu, né? Exatamente. Pedagogia Digamos que eles estão aprendendo já, no trabalho, já aprendendo as peculiaridades lá da região. Da roça, Muito bem. Conceição achou uma saída para esse pensamento. Então, a formação integral deles é diferenciada. Rodrigo. Eu acho. Fala, Paloma. Rodrigo. Eu assisti hoje um vídeo falando... Tem certa parte de... Eu vou assistir sobre pedagogia da alternância, né? Assisti alguns vídeos, eu gosto de assistir vídeos. Aí eu assisti um vídeo, teve meio que uma reportagem. Caramba, criança! Teve tipo uma reportagem... Olha, Paloma, já fiquei tranquilo de ver você dando aula para creche. Já imaginei. Tem 12 anos, criança. 13, ó. Olha só, tá vendo? Vou dar na cara deles. Falando que ele só vai para casa de 15 em 15 dias. Ele, é porque, não sei, o transporte lá pro lado da Amazônia, não sei. Eles só vão embora para casa, no caso, de 15 em 15 dias. Ele vai em casa. Não são todas... tipo uma alternância mesmo. Eles ficam lá e vão embora de 15 dias só. Exatamente, Tem alguns espaços de educação, pedagogia da alternância, que eles ficam 15 dias, como se fosse um internato, né? 15 dias no espaço, na escola, né? E 15 dias em casa, tá? Muito bem colocado, Paloma. Onde que eu parei? Achei. A assistência financeira da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como os estados e os seus municípios, ficam condicionados ao cumprimento do artigo 202 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. Então, os governos têm que estar de acordo com o artigo 212 da Constituição. Existe um mecanismo que a gente chama de CALC, tá? CALC com C, porque tem CALC com Q e tem CALC com C, tá? O CALC com C é como se fosse um SPC Serasa dos municípios e estados. Quando o município ou o estado ele não atende a alguma norma regulamentar a nível federal, eles entram porque a gente chama de CALC, SPC Serasa. Aí eles não recebem nenhum recurso, né? Por exemplo, quando a gente está no SPC Serasa,
a gente consegue fazer financiamento, comprar essas coisas à prestação? Eu acho que não, né? Não. Até onde eu me lembro, não, né? É a mesma coisa os municípios e estados. Se eles entram no CALC, eles ficam sem receber recurso, tá? Artigo 88. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo de no máximo, 1 ano a partir da data de sua publicação. Então, já em 97, toda a legislação tem que ser de acordo com a LDB, tá? Nada pode ferir a LDB, ok? As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por esses estabelecidos. O prazo para que as universidades cumpram o disposto dos incisos 2º e 3º do artigo 52 é de 8 anos. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos a contar da publicação desta lei, ingressar-se ao respectivo sistema de ensino. Importante aí, grifem, porque até 96, qualquer um podia abrir uma creche ou uma pré-escola, né? Era comum as pessoas abrirem sonho da tia fulana, casa da tia ciclana, né? Porque a educação infantil ainda era ligada ao assistencialismo, né? Então, a partir da publicação da 93, 94, de 96, todas tiveram que se ligar aos sistemas de ensino, né? Então, uma creche particular, uma pré-escola particular, para ela ser regulamentada, ela tem que se adequar às normas do sistema municipal de ensino, tá? De cada município. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou mediante delegação deste pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. Então, tudo que tinha que transitar da lei anterior para esta lei, se tinha alguma coisa, alguma questão que gerava dúvida, é decidido pelo Conselho Nacional de Educação ou por um outro órgão para o qual ele designa a função, tá? Ele pode dizer o seguinte: quem vai resolver isso são os conselhos municipais, tá? Lembrando-se que tem que ser respeitada a autonomia universitária. Lembre-se que pela Constituição, a universidade ela tem autonomia pedagógica, administrativa e financeira, tá? Ela não é maior que a lei, tá, gente? A universidade, ela não pode ser maior que a lei, tá? Mas ela tem autonomia para tomar decisões. Por exemplo, se tem uma questão ali que gera confusão entre o Conselho Nacional e a lei, né? Se existe brecha, a universidade ela tem autonomia para resolver, tá? Desde que não fira a Constituição, a 93, 94. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam seus dispostos na Lei 4.024, de 20 de dezembro de 61, 5.540, de 28 de novembro de 68, não alteradas pela Lei 9131, de 24 de novembro de 95, 9.192, de 21 de 95, e ainda as leis 5.692, de 11 de agosto de 71, e as 7.044, de 18 de outubro de 82, e as demais leis e decretos-leis que as modificaram e quaisquer outras disposições e contrário. Ou seja, ela revogou todo mundo, né? O que passou a valer foi o 93/94/96, publicada em 20 de dezembro de 1996, tá? Pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e o ministro da Educação na época era o Paulo Renato de Souza. Bem, crianças, por que eu separei educação especial
e financiamento para vocês para uma aula específica. Porque tem coisas que eu acho que a gente tem que destrinchar, tá? Que existem leis muito específicas. Eu fiz questão de ler a lei com vocês, porque eu prefiro ficar mais tempo lendo a lei com vocês, explicando pedacinho por pedacinho, do que simplesmente mandar vocês lerem e eu mandar vocês fazerem um seminário falando sobre cada capítulo, tá? Não que eu não confie em vocês, pelo contrário. Mas eu acho que tem coisas na lei que podem gerar dúvidas, então por isso eu preferi, mesmo que tenha sido mais cansativo, mas eu fiquei mais seguro de fazer dessa forma com vocês do que pedir para que vocês lessem simplesmente, né? Semana que vem nós vamos falar sobre financiamento, educação especial e vamos iniciar o Plano Nacional de Educação, tá? O que eu vou pedir a vocês? Caso vocês tenham alguma coisa que vocês queiram ver da LDB, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Semana que vem eu vou separar uns 15 minutos, 30 minutos, só para a gente discutir a leitura de vocês da LDB, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem me perguntar alguma coisa. É óbvio que a lei a gente não aprende assim de um dia para o outro, né? Eu leio e releio sempre, né? É algo que eu gosto, é algo que eu adoro fazer, né? Então, o que vocês tiverem de dúvida e o que eu puder ajudar vocês, estarei aí para isso. Lembrem-se que a última matéria de legislação de vocês é essa, tá? Então, que vocês tiverem que perturbar meu juízo com legislação, perturbem à vontade, perguntem à vontade, tá? Porque a nossa função aqui é essa, né? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Professor, eu quero perguntar a respeito da sua prova. Sua prova é dia 7, né? Se eu não estou errada. Não vi o calendário ainda. É dia 7 já? Não? Então eu estou errada? Alguém não sei, viu aí? Eu não vi o calendário. Eu tenho que ver o calendário. Já é dia 7? Que absurdo. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu entendi isso. Posso estar errada também. Por isso que eu quero te perguntar. A gente tem o trabalho para colocar até o dia 30, né? Isso. E aí você vai dar essa outra pesquisa. Pesquisa para conhecimento, tá? Tá, mas aí a gente tem que te entregar. Isso. Ou a gente pode combinar só de discutir. Tá. Porque aí eu não sei se eu entendi certo, se alguém tem um calendário que está em mãos, se é realmente dia 7. Então, assim, na segunda... Não? Graça, boa noite. Oi? Aqui está assim, ó, exame final, 27/7 a 1/8. Exame final, mas esse é o final, não? Mas não? Tem as chamadas, que aqui não tem nada de 7, não. Começa dia 20/7. Olha, eu vou olhar o calendário. Dia 20 começa o exame final. O exame final, por isso que eu queria saber, porque se for Tá dia falando 7... da P2. Se eu não estou errada, aí dia 30 seria a sua última aula antes da prova. Dia 30 é semana que vem, né? Isso. Tá. P2 do 6/7, a 17/7. Tá, eu vou ver isso direitinho e vou confirmar com vocês até amanhã, tá? Mas, de qualquer forma, a prova vai ser em cima dessa última parte que a gente viu da LDB, tá? Tá bom. Nada demais. Pensa com carinho, tá, professor? Com muito amor e muito carinho, como sempre. Com muito professor. amor e muito carinho. Oi. Isso que eu ia falar, como sempre, né, Rodrigo? O senhor vai disponibilizar essa gravação lá no AVA? Vou, Mariana, foi Mariana que perguntou, né? Eu tenho que separar todas as gravações. Eu vou tentar separar. A Dani já tinha me pedido. Eu vou tentar separar hoje ou amanhã tudo isso que eu tenho de vocês e vou botar lá no AVA, tá? Prometo que até amanhã à tarde eu boto pra vocês. Obrigada. Tá bom?